Irmão, vamos abrir a palavra de Deus aqui na primeira epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, dos versos 17 até o verso 21. Nós passamos a primeira parte da oração, culto de oração, e agora nós vamos para a doutrina bíblica, a doutrina da palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 17 a 21. 1 Pedro, capítulo 1, 17 a 21, diz a palavra do Senhor: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Leitura, primeira epístola de Pedro. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico e nesse momento vamos orar uma oração pedindo a Deus que nos abençoe. Pai eterno, abençoa essa mensagem nesta noite, nossa parte de doutrina, nos ajuda na exposição dela, na explicação da Tua palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus, aplica essas verdades no nosso coração, é isso que nós pedimos e agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, no Senhor Jesus Cristo, dos versículos 13 ao versículo 16, nós aprendemos que nós devemos cingir o nosso entendimento, ser sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Nós aprendemos que, como filhos da obediência que somos, nós não devemos nos amoldar às paixões que nós tínhamos anteriormente na vossa ignorância, quando nós não estávamos em Cristo. Aqui Pedro está falando para aquele povo, mas também para nós. E ele fala, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E a partir do verso 17 a 21, ele vai nos ensinar, além de nós devemos viver em santidade, por causa daquele que nos chamou que é santo, ele agora vai nos ensinar como nós devemos nos portar diante de Deus. Nós sabemos que Pedro estava escrevendo essa carta a 5 irmãos, aliás, a 5 províncias, espalhadas na Ásia Menor. E Pedro aqui, ele está nos ensinando algo de suma importância. O versículo 17 que nós ouvimos aqui, que nós lemos, começa dizendo o seguinte: ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga
segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Primeiro, Pedro aqui, meus amados, ele fala: ora, se invocais como Pai, como Pai. Pedro aqui, ele está falando de intimidade. Ele está ensinando aos seus amados irmãos, escrevendo a carta para os irmãos que estavam andando em perseguição, e ensinando acerca da santidade, uma vida de santidade, diante de um Deus que é santo. Mas esse Deus que é santo, Ele é nosso Pai verdadeiro. E Pedro aqui está nos ensinando a intimidade que nós temos com Deus. Nós invocamos a Deus como aquele que está sobre nós, cuida de nós, como um Pai verdadeiro, um Pai amoroso, um Pai que ama seus filhos. Mas Pedro aqui, ele também ele nos ensina que esse Deus que é nosso, que cuida de nós, que nós invocamos Ele como nosso Pai, é aquele que também, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Eu peço que vocês prestem atenção no que eu vou falar. O mesmo Deus que o nosso Deus que é Pai, é juiz também. Pai e juiz. Veja só, nós devemos nos relacionar com Ele como nosso Deus que cuida de nós, como o Pai cuida dos seus filhos. E Ele é um Deus que nós invocamos a Ele, mas Ele, sem acepção de pessoas, Ele julga. Deus está dizendo: olha, Ele é o seu Pai, mas Ele também é seu juiz. E Ele julga sem acepção de pessoas, ou seja, Deus não é seletivo no aspecto de julgamento. Por isso que Ele diz assim: olha, sede santos porque Ele é santo. E se você invoca Ele como seu Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um. Ou seja, Ele está mostrando aqui que nós devemos ver Deus como aquele que cuida de nós, mas aquele que julga as nossas obras. E por Ele ser e em Ele ser o nosso Deus que cuida de nós e juiz ao mesmo tempo, Deus nos chama a nós nos portarmos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A palavra aqui, a palavra temor aqui, não é ter medo, fobia de Deus, mas é reverência, respeito. Assim como a criança, ela olha para o seu pai com respeito, com reverência, reconhecendo que é o pai, obediência. Então, se você invoca Ele como Pai, esse Deus que você invoca, Ele ao mesmo tempo, sem acepção de pessoas, Ele julga a obra de cada um. E se Ele é juiz, se porte com temor perante esse juiz. O que Ele diz? Portai-vos, se comporte, ande em obediência, com temor, durante o tempo da sua peregrinação. Ou seja, quando ele fala aqui peregrinação, dá o sentido de que nós estamos numa terra que não é nossa. Nós não estamos na nossa verdadeira casa. Pois uma pessoa que peregrina numa terra estranha, numa terra, ele está peregrinando, ele não está ficando. A gente não fica nessa terra para sempre. A nossa pátria superior é o céu, região celestial. Durante o tempo da vossa presença,
E é interessante que Deus, nós vamos passar por um julgamento, não para a condenação, mas Ele julga a obra de cada um. Mas essa parte, como diz aí, durante o tempo da nossa peregrinação, não é pelo nosso, Ele está analisando, vendo. Ele julga aqui Deus e agora. Ele ensina. Exatamente. Não é pela sua palavra. É interessante o seu pensamento. É interessante o seu pensamento, porque eu estava lendo justamente um autor, ele estava falando que esse tempo de peregrinação é o tempo de julgamento. Deus julga nossas obras aqui também. Ou seja, aqui é o tempo que a gente peregrina, aqui é o tempo que nós devemos nos portar com temor, e é aqui que Ele julga nossas obras. O Espírito de Deus, ele, na minha vida, na vida de cada um, ele nos. Não me lembro bem como é o texto, como fala o texto, e ele vai no problema de cada um. Isso, exatamente. Exatamente. A Cíntia ligando para mim. Vamos lá. Meus amados irmãos, vamos prosseguir. Aí ele fala aqui no versículo 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O que é que esse texto está dizendo aqui? Veja, nós devemos nos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Veja, nos portar com temor, irmão, com reverência, com obediência, com respeito a Deus, sabendo que esse Deus que é nosso Pai e juiz, sabendo que Ele é o nosso Pai e juiz, e que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro. Prata e ouro, na época em que o apóstolo Paulo escreveu, Pedro escreveu, na época que Jesus estava aqui na terra, eram moedas que tinham um grande valor, prata e ouro. Hoje ainda é. Então, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, veja, ele pega algo precioso aos olhos dos homens, que é bom para a terra aqui, prata e ouro, ou seja, não foi mediante essas coisas que nós fomos resgatados. Ou seja, a palavra aqui, coisas corruptíveis, tem a ver com algo que se corrompe, algo que perde o seu valor com o tempo, algo em que o ladrão rouba, a ferrugem acaba, algo que é corruptível, perecível, que não tem valor. Então, nós não fomos comprados, nós não fomos resgatados com prata ou ouro, ou com dinheiro, com nada. Mas, veja, e ele ainda fala aqui, fostes resgatados. A palavra resgatado nos lembra escravo, resgate. Na época de Roma, existia 3 tipos de cidadão. Existia o escravo, o livre e o que nascia escravo. O que era escravo, ele dependia de alguém comprar o seu resgate. E quando alguém compra o resgate daquele escravo, aquele escravo, ele tem uma liberdade. Tem aqueles que são cidadãos livres, e tem aqueles que já nasciam escravos.
E tinha aqueles que se faziam escravos porque ele tinha muita dívida. Aí ele queria pagar a sua dívida com o seu trabalho. A linguagem que Pedro está dizendo aqui é que nós éramos escravos do pecado, do mundo e do diabo. Veja o que diz o texto aqui. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que nossos pais nos legaram. Tem a ver com legado. Ou seja, nossos pais, ou seja, os seus pais deixaram prata e ouro para vocês, mas não é prata e ouro que resgata vocês, não é prata e ouro que purifica vocês, não é prata e ouro que resgata vocês. Aí ele vai dizer que no verso 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Lá em Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Pedro aqui, ele fala do precioso sangue. Se é algo que nos resgata do pecado, se é algo que nos salva, que nos purifica, que nos resgata, que nos liberta, o sangue de Jesus. Exatamente. O sangue de Cristo nos comprou, nos resgatou, foi derramado. Por isso, pastor, que Deus não a sua palavra, a gente não fazer julgamento uns com os outros, não é? E nós somos povo de Deus. Exatamente. E também não mandar no temor do mal, porque o Senhor já nos resgatou, nos enganar no temor do Senhor. Porque até mesmo o crente que a gente vê tem mais temor ao diabo do que a Deus. Exatamente. Acredita em obra maligna, acredita Em obras de Xangô, essas coisas, né? Olha, mas é verdade, veja. Nós fomos resgatados do fútil procedimento que nossos pais nos legaram. Ou seja, os pais, eles deixam as tradições, mas aquilo que nossos pais nos legaram, não nos resgata. O que é que os pais deixam para os filhos? Deixam herança, muitas vezes deixam uma tradição religiosa, e os filhos seguem aquela tradição religiosa, mas não é a prata que os pais deixaram, não é a tradição religiosa que os pais deixaram que liberta vocês. Vocês não foram libertados, resgatados pela herança que seus pais deixaram, mas os nossos pais deixaram dinheiro, prata e herança, e deixaram também a tradição religiosa. Mas não foi isso que nos resgatou, mas foi o precioso sangue de Jesus, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Todo o sacrifício do Antigo Testamento, todo derramamento de sangue lá no Antigo Testamento, apontava para Jesus. Sangue de touro, de bodes, de cordeiro lá, apenas apontava para o verdadeiro sacrifício de Cristo, para aquele que João apontou dizendo que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por causa do precioso sangue de Jesus, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, é que nós devemos nos portar com temor, com reverência. A gente não foi resgatado por besteira não, irmão. A nossa salvação custou um preço. A nossa salvação custou sangue. A Bíblia diz que os irmãos ouviram uma pregação sobre a crucificação de Cristo na época da pandemia mesmo, quando estávamos com um culto
online, os irmãos ouviram uma pregação sobre a crucificação, o que o Mestre sofreu, sangue derramado. Ou seja, ninguém na face da terra tinha condições de nos salvar, de nos resgatar, a não ser o próprio Deus. O próprio Deus se tornou carne para nos salvar, irmãos. O próprio Deus. O próprio Deus derramou o seu sangue para nos salvar, para nos resgatar. O próprio Deus se tornou carne. Para você ver a seriedade do pecado. Deus teve que morrer numa cruz. O homem Jesus morrer na cruz. E ao terceiro dia ressuscitar. É por isso que nós devemos evangelizar, pregar, anunciar isso. As pessoas precisam saber, irmão. As pessoas precisam ser chamadas ao arrependimento. É por isso que o juízo de Deus vai ser sem misericórdia, principalmente por aqueles que ouviram o Evangelho, foram chamados pelo Espírito Santo, convocados para estar no meio do povo de Deus, e eles disseram não para o Espírito Santo, resistiram à voz do Espírito Santo, endureceram o coração. E diz aqui que esse sangue precioso, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O que é que esse texto está dizendo? Olha, Jesus, o plano de Deus para a salvação aconteceu muito antes da queda do homem. O sangue de Cristo, esse sangue precioso, a Bíblia diz que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. O sangue de Jesus, com efeito conhecido, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, boa noite, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, por amor de vós. Ou seja, o plano de salvação se deu na eternidade. O projeto de salvação do homem se deu na eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles tiveram dentro da sua ordem, da sua soberania, do seu amor, da sua vontade. Eles projetaram como seria a salvação do homem. E o sangue de Cristo, o sangue precioso de Jesus, ele foi derramado no tempo determinado, mas foi decretado antes da queda do homem, antes da fundação do mundo. E antes da fundação do mundo, Deus, ele já decretou quem seriam salvos, aqueles que seriam eleitos e aqueles que não seriam eleitos. Exatamente. A gente sabe que Jesus morreu há mais de 2 anos atrás. Mas quando o texto fala assim, quer dizer que ele já previa, ele já estava, como ele nos escolheu antes da fundação do mundo, foi em Cristo. Então, veja, a palavra conhecido aqui, o termo conhecido aqui o termo, como que Deus tivesse projetado, Deus tivesse decretado, planejado, antes da fundação do mundo, esse derramamento de sangue de Cristo na cruz. Só que, aí como diz aqui o texto, porém manifestado no fim dos tempos. Fim dos tempos quando? Quando Jesus veio morrer na cruz. Naquela época que ele morreu na cruz, ali já era caracterizado o fim dos tempos. Ou seja, antes da fundação do mundo,
Deus já tinha planejado junto com o Filho e o Espírito Santo como seria derramado, como se daria a morte de Cristo. E tudo isso aconteceu, como diz o final aqui do verso 20, por amor de vós. E o versículo 21 diz: por meio dele, por meio de Cristo, tendes fé em Deus. E esse Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, lhe deu o nome que está acima de sobre todo nome, de sorte que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Esteja em Deus. Meus amados, esse texto, ele é muito mais profundo. O texto lido aqui, ele tem muito mais conteúdo. Eu poderia aprofundar mais, mas o tempo não dá. O texto é muito profundo. Se eu fosse cavar mais, tinha muita coisa para falar acerca de cada versículo. Mas que o Espírito Santo possa fazer com que nós possamos entender toda a sua vontade. Aquele que é pai, ele é juiz. E aquele que é juiz, ele, sem acepção de pessoas, julga cada pessoa segundo as suas obras. E por ele ser juiz, nós devemos nos comportar com temor, reverência e obediência durante o tempo que nós